Iniciamos falando sobre os replicantes, que são humanos modificados com bioengenharia, desenhados pela corporação Tyrell para uso nas colônias espaciais. No entanto, com o tempo, sua força superior os tornou escravos ideais. Após uma série de rebeliões violentas causadas pelos replicantes, sua construção foi proibida e a corporação Tyrell faliu com o colapso do sistema nos anos 2020 desse universo. Isso significou a ascensão da indústria Neander Wallace, cujo domínio dos cultivos sintéticos evitou a fome. Wallace viu a oportunidade e adquiriu o restante da corporação para criar uma nova linha de replicantes obedientes. No entanto, muitos replicantes Nexus 8 com vidas ilimitadas sobreviveram, o que levou a que começassem a ser caçados para serem retirados do sistema pelos caçadores chamados Blade Runners. Na Califórnia, no ano de 2049, conhecemos o Oficial K, um replicante da nova geração que trabalha para a polícia de Los Angeles. Ele chega a uma fazenda da Wallace nos arredores da cidade em busca de replicantes antigos para eliminá-los. Ao ver que no posto do vigia não há ninguém, decide entrar para esperá-lo. Assim, mais tarde vemos chegar quem parece ser o único trabalhador do lugar, um homem chamado Sepper Morton. Frente a frente, K começa a interrogá-lo. Sepper diz que é apenas um fazendeiro que cultiva deliciosa proteína à base de vermes para Wallace. Mas K continua e assim descobre que ele reside na fazenda desde 2020 e que esteve no exército em tempos de guerra. Com essa informação, K compreende que Sepper é um replicante da velha geração e explica que deve retirá-lo imediatamente. Sepper diz que não se importa, mas de repente saca uma navalha e ataca K. Ele se esquiva das facadas, mas não pode evitar que Sepper use seu crânio para remodelar as paredes de sua casa. Em seguida, K o tem à sua disposição para estrangulá-lo, mas K é habilidoso o suficiente para se libertar e subjugar Sepper com seus punhos impiedosamente até deixá-lo com problemas para respirar. Depois de escaneá-lo, K está pronto para matá-lo. Mas antes deve ouvir Sepper perguntar o que se sente ao matar seu próprio povo. Kay apenas menciona que ele não pertence à sua geração e quando Sepper tenta atacá-lo, Kay o enche de balas, deixando-o sem vida. Com o trabalho concluído, K retorna à sua nave com o olho de Sepper para se comunicar com sua superior, a Tenente Josh, para relatar o sucesso de sua missão. Antes de partir, K sente curiosidade por uma árvore na qual encontra uma flor que o faz suspeitar ainda mais, pois ele sente que algo não está certo. Ao analisar o terreno, descobre que debaixo da terra se encontra um container misterioso. No entanto, ao final do dia, vemos que K retorna à cidade, que está infestada por uma névoa resultante da poluição nesse futuro distópico. Já na base da polícia, enquanto caminha pelos corredores, vemos que recebe insultos por parte da polícia humana por ser um replicante. Antes de poder continuar e obter sua recompensa, K passa por uma avaliação de funcionalidade onde é interrogado e posto à prova, repetindo frases específicas. Com dinheiro nos bolsos, K adentra na cidade de volta ao seu luxuoso apartamento, cercado, claro, por vizinhos amigáveis como a idosa blasfema e os adoráveis gigantes tatuados. Depois de curar suas feridas e desinfetar-se, vemos que convive com uma inteligência artificial que toma a forma de um holograma de uma mulher chamada Joy, para lhe fazer companhia como sua parceira, pois atende a todas as suas necessidades, desde cozinhar até acender seus cigarros. Mas hoje não é um dia qualquer, hoje é um dia especial. Pois K revela que é seu aniversário e por isso comprou para Joy um emissor que permite que ela tenha mais densidade e possa se mover para qualquer lugar do mundo sem a necessidade de K, que é seu protetor. Então, a pedido dela, K a leva ao terraço para que ela possa de alguma forma sentir a chuva e a proximidade virtual de K com um beijo. Joy fica paralisada por uma mensagem da Tenente Josh, que ordena que o pobre K retorne à base pois a escavação teve sucesso. Uma vez lá, ele se reúne com a Tenente e vemos pela primeira vez Fernandes e o Dr. Coco. Este informa que se trata de um baú militar atribuído a Sepper, especificamente uma caixa com ossos e cabelo. Ao investigar mais, descobrem que se tratava de uma mulher que faleceu durante o parto devido a complicações. Embora ela tenha morrido, Coco menciona que não encontraram vestígios do bebê. Parece que tudo foi dito, mas nesse momento a curiosidade de K volta a agir e ele decide investigar mais nos ossos da mulher. Assim descobrem que se tratava de uma replicante Nexus 8. A Tenente compreende que essa revelação poderia desencadear uma guerra. Então ela ordena eliminar toda a evidência possível, incluindo o replicante nascido. O agente K mostra-se um pouco confuso, pois diz que nunca teve que retirar algo que tenha nascido porque se supõe que tenha alma. Mas quando ela pergunta se ele está se negando, K deixa claro que compreende que não tem essa opção de escolha e acatará suas ordens. Em busca de um rastro, K chega ao escritório central da Terra da Corporação Wallace. Aqui ele entrega ao arquivista o código da replicante e seu cabelo como DNA para descobrir seu histórico. O arquivista deixa claro que por ser tão antigo, ou seja, antes do apagão, levará um bom tempo para encontrar toda essa informação. Ele o leva aos depósitos onde só encontra informações fracionadas.
Esta solicitação de informação mostra ser tão importante que interrompe a reunião da diretora e replicante Luve, que decide atender pessoalmente a K, conduzindo-o até o depósito do que chamam de lixo informático da empresa. Um lugar que ninguém visitou em séculos. Aqui Luve usa uma esfera com DNA da replicante para ver um dos últimos interrogatórios de seus controles, realizados pelo oficial Rick Deckard. Ela explica que, ao que parece, nunca ficou claro se ela era uma replicante ou não, perguntando por que ele está investigando isso. K não menciona nada do filho e, embora ela faça perguntas pessoais, ele se retira em silêncio e continua investigando. Ainda em um asilo, ele visita um antigo oficial chamado Geff, que trabalhou com o oficial Deckard, para saber seu paradeiro, mas não obtém nada relevante. Enquanto isso, Love recebe Neander Wallace para mostrar-lhe o nascimento de um replicante de uma nova geração. Sem medo de se sujar, Wallace sente com suas próprias mãos a replicante e, enquanto analisa seu corpo, conta que graças a ele e suas criações, conseguiram conquistar 9 mundos, algo que só poderão fazer tornando-os férteis. Nesse momento ele descobre que a replicante não pode gestar, então ele a mata por considerá-la um fracasso. Antes de partir, ele ordena que Luve encontre o replicante nascido do qual já está ciente. Por outro lado, enquanto o agente K continua investigando na cidade, conhecemos uma senhora chamada Fraser, que está em busca do filho da duplicada, e ordena a um grupo de carinhosas do lugar para descobrir qualquer informação sobre ele. Dessas, a única que não resiste ao descobrir que ele é um Blade Runner é Mariette, mas depois de ver que K é imune à sua tentativa de sedução, decide deixá-lo em paz. O pouco resultado de sua busca leva K de volta à fazenda, onde sua curiosidade pelo piano faz com que encontre uma meia do bebê replicante, junto com uma foto deste sendo carregado por sua mãe. Ao revisar a árvore novamente, ele também encontra a data de 6 de outubro de 2021. Com isso, ele segue as ordens da tenente e incendeia o local antes de partir. Enquanto isso, na base da polícia, quando Coco chega ao seu laboratório, encontra Luve em pleno roubo dos restos da replicante. Ela finge que estava apenas fazendo papelada e, quando ele baixa a guarda, ela quebra seu pescoço com um único golpe e vai embora com o que veio buscar. A tenente percebe que mais pessoas sabem sobre o replicante e conversa com o agente K. Então ele entrega a ela o que havia descoberto, mas para a tenente não é suficiente. Ela menciona que K é diferente dos outros, pedindo-lhe para contar suas lembranças da infância. Apesar de K alertar que são lembranças falsas implantadas, ele recebe a ordem de continuar. Então ele conta que se lembra de uma ocasião em que estava fugindo de um grupo de crianças que queriam roubar seu brinquedo. Para evitar, ele o escondeu nas cinzas. Embora as crianças o encontrem e o batam para que ele fale, ele não disse nada, ficou calado. No dia seguinte, vemos que K investiga na base de dados de DNA, utilizando a data que descobriu, e vemos que trouxe o emissor para que Joy o ajude. Nesse momento, ela pergunta por que ele não contou à tenente que essa data coincide com a que está gravada em seu brinquedo, pois acredita que ele está procurando a si mesmo. Seus pensamentos são interrompidos quando ele descobre que o DNA do replicante coincide com o DNA de um menino e uma menina. Que, segundo a base, o menino desapareceu, mas a menina morreu em um orfanato. Após isso, K decide ir para o distrito de San Diego, onde estão os restos da cidade e o orfanato. Ao entrar no espaço aéreo, ele começa a ser atacado pelos habitantes. As pessoas conseguem ancorar um para-raio na nave de K, e assim um raio o atinge, fazendo ele cair logo em seguida. A queda o deixa inconsciente e, embora Joy tente acordá-lo, não consegue. Isso só acontece quando ele é encontrado pelos habitantes que tentam matá-lo sem sucesso, já que K é muito superior a todos juntos. Logo chegam mais homens, mas de nada adianta, pois começam a ser bombardeados por Luve, que o salva por ter os mesmos interesses. Dessa forma, K chega ao orfanato, onde encontra centenas de crianças sendo exploradas pelo Sr. Cotton, buscando níquel no lixo. Ele até oferece para vender algumas, mas logo K mostra sua placa e pede informações sobre o menino de 30 anos atrás. Cotton diz não saber de nada, mas K sabe que ele está mentindo. Então ele quebra o nariz dele como advertência. Imediatamente, Cotton o leva ao seu escritório pessoal e vemos que esse lugar é o mesmo que K se lembra de sua infância. Ao procurar em seus livros, ele descobre que os registros daquele ano foram roubados por alguém. Antes de partir, a nostalgia leva K àquele setor presente em suas lembranças. E vemos que entre as cinzas está o brinquedo de suas lembranças com a mesma data. Esta revelação confirma que ele é o replicante nascido, o que o deixa paralisado pelo significado. Já em casa, Joy entende que, sendo uma criança de verdade, ele deve ter um nome, então ela o chama de Joe. Kai não tem certeza se essa lembrança é dele, então ele visita a doutora Anna Stellini, responsável pela fabricação de lembranças para Wallace, que por causa de sua doença vive isolada em um domo. Ela aceita ajudá-lo em seu caso e explica que é ilegal implantar lembranças reais em replicantes e que, para saber se uma lembrança é real, ela deve ser confusa e guiada pelas emoções. Para mostrar, ela analisa a lembrança de K com sua tecnologia.
descobrindo que a lembrança de K é real, o que por algum motivo faz com que ela derrame lágrimas. Tal revelação quebra a tranquilidade característica do replicante K, fazendo com que sua ira e desespero venham à tona. Uma vez lá fora, enquanto reflete sobre a neve, uma patrulha chega para informar que ele está preso. Eles começam a fazer os controles, mas desta vez a tenente o supervisiona, observando que ele obteve a pior pontuação. Ela o repreende, pois acredita que ele estava se desviando da investigação, mas K a interrompe para revelar que ele é o replicante nascido. Ela fica tranquila naquela situação e já conhece o replicante devido ao apreço que tem por ele. A tenente oferece sua ajuda para tirá-lo da delegacia, avisando que ele tem 48 horas. Voltando ao seu apartamento, K diz a Joy que ela estava segura. Naquele momento, ele recebe a visita de Mariette, que foi contratada por Joy, pois ela percebeu que K sentiu atração por Mariette e quer satisfazer seus desejos por completo. Para sua conveniência, Joy sincroniza seu corpo virtual com o de Mariette. O distinto agente K não consegue resistir a isso e se deixa levar por seus instintos primitivos, que se tornam incontroláveis ao ver sua namorada se despir para ele. Enquanto os três têm um momento íntimo, vemos como o modelo de robô Joy é anunciado nos prédios para o público. No dia seguinte, após uma grande noite de paixão, Mariette acorda e enquanto K toma banho, ela esconde um rastreador na roupa dele. Mas antes que ela possa descobrir mais, Joy pede que ela vá embora. Sozinha com K, Joy diz que logo virão atrás dele. Ela quer acompanhá-lo, mas para isso precisa apagar seus registros do projetor e levá-la com o emissor. Ou terão acesso a ela. K aceita e quebra o link, o que é imediatamente notado por Love. Depois que K leva seu brinquedo a um arquivista hacker clandestino para descobrir sua origem, este informa que o design é recente, mas a madeira possui traços radioativos de um local muito antigo. K então vai aos arredores da cidade radioativa, onde usando um drone observa que tudo está morto e desolado por uma nuvem de radiação, mas logo encontra sinais de vida. Enquanto isso, Love chega ao apartamento de K, que está vazio com o chip de memória de Joy quebrado. Ela visita a tenente para perguntar sobre a localização de K, pois sabe que ele encontrou o replicante nascido. A tenente se recusa a dizer a verdade e mente, dizendo que K matou a replicante e destruiu todas as evidências. Ao ouvir isso, Love a tortura, mas sem sucesso, então decide matá-la. Graças ao computador da tenente, Love descobre a localização de K em tempo real. Por outro lado, K avança entre os restos de estátuas gigantes e logo encontra o que emitiu sinais de vida, um grande ninho de moscas. Perto dali, ele entra em um edifício em busca de algo útil. O lugar está vazio em todos os andares até que ele encontra um cachorro e seu dono, um idoso que se revela ser Rick Deckard. Deckard o confronta com uma arma para interrogá-lo, mas quando descobre que K é policial, decide atirar para não morrer. K se joga pelas escadas e, embora consiga se esconder, ativa acidentalmente uma bomba. Ele sobrevive e se refugia no cenário, onde logo surpreende Deckard. Embora pudesse matá-lo, prefere suportar seus golpes como sinal de paz. Quando Deckard finalmente confia nele, o convida para seu bar pessoal para um delicioso drink de whisky. Deckard pergunta o nome de K, que inicialmente dita seu número de série, mas depois se apresenta como Joe. K pergunta sobre o nome da parceira replicante de Deckard que deu à luz e o nome de seu filho. Deckard hesita em responder, mas sob a insistência de K, conta que ela se chamava Rachel e que, quando ela engravidou, ele a ensinou a apagar seu rastro e decidiu partir antes de ver o filho nascer. Embora o apagão os tenha ajudado a se esconder, ele nunca voltou para eles, pois estavam sendo caçados e ele não queria que seu filho fosse encontrado e desmembrado. Embora K agora saiba que ele é seu pai, prefere não contar nada. Naquela noite, enquanto K examina o lugar, encontra mais brinquedos de madeira e a foto de sua mãe. A paz do lugar termina no dia seguinte, quando descobrem que as naves de Love chegaram à cidade e estão procurando por Deckard. Deckard tenta chegar à sua nave, mas ela é destruída por um míssil. Dois replicantes descem da nave e querem levar Deckard. O idoso luta, mas não pode fazer nada contra elas. Vemos que K ficou ferido, mas consegue se levantar para lutar contra os replicantes. Ele mata alguns até que Love chega e não só o humilha, mas ao ver Joe implorando clemência por ele, decide destruir o emissor. K não pode fazer nada além de ouvir Joy se despedir, dizendo que o ama. Em seguida, sem mais impedimentos, Love leva Deckard embora. Naquela noite, o corpo de K, ainda vivo, é encontrado por um grupo de replicantes graças ao rastreador implantado por Mariette, que está entre os presentes. No dia seguinte, K acorda auxiliado por ela. Ao vê-la, ele não pode evitar lembrar de Joy. Nesse momento chega Fraser, que se revela uma companheira de guerra de Sepper. Fraser revela que ela esteve presente no parto de Rachel e que foram eles que esconderam o filho dela, jurando guardar o segredo. Se um bebê pode vir de um replicante, significa que eles não são escravos e são seus próprios mestres, mais humanos que os próprios humanos. Ela pede a K que, se ele também quiser ser livre, deve se juntar à revolução que irão realizar.
Antes de partir, Fraser menciona que quando chegar a hora apresentará a filha de Rachel ao mundo. Kay a interrompe para dizer que sabe que ela escondeu o menino. No entanto, Fraser revela que isso é apenas uma parte do quebra-cabeça e ao perceber que Kay acreditava ser o filho replicante, explica que todos ali presentes acreditaram ser em algum momento, mas não é real. Por outro lado, ao acordar, Deckard encontra Neander Wallace, que lhe mostra o crânio de Rachel e pede a localização de seu filho. No entanto, logo fica claro que Deckard se manteve distante dessa informação todo esse tempo. Então Wallace pede que ele revele onde estão os replicantes que o ajudaram no passado. Sabendo que causar dor não o fará falar, Wallace tenta atraí-lo com alegria, trazendo um clone de Rachel. Deckard resiste e humilha Wallace, dizendo que ele errou, pois os olhos de sua amada eram verdes. Ao ver isso, Love assassina o clone e avisa que, embora conheça a dor, ele torturará Deckard de tal forma que parecerá brincadeira de crianças. Ao mesmo tempo, o agente K aceita ajudar Fraser em sua missão para impedir que Wallace os encontre através de Deckard. Por isso, ele retorna à cidade, onde a primeira coisa que observa é a publicidade de Joy oferecendo seus serviços, o que lhe lembra de sua perda, enchendo-o de tristeza, mas também de ira e motivação contra Wallace e o mundo em que estão imersos. Vemos que quando Love está transferindo Deckard, ela é encontrada por Kai em sua nave de combate. K facilmente derruba as naves de apoio e danifica a nave de Love, forçando-a a pousar com emergência perto da costa. Ao ver que não podem decolar e que Kai está lá, Love se prepara para lutar. A primeira coisa que K faz é matar o piloto para impedir que escapem. Assim começa o tiroteio entre os replicantes, com K avançando sobre Love. Já cara a cara, ele consegue atirar nela, mas vemos que ele também está ferido. No entanto, a luta não termina, pois Love se levanta para lutar corpo a corpo. Primeiro com chutes voadores, mas ao perceber que não são eficazes, Love desembainha sua fiel navalha. Enquanto isso, vemos que a nave começa a encher de água com Deckard dentro. K consegue bloquear a arma de Love, mas se distrai ao ver Deckard, dando a ela a oportunidade de desembainhar sua outra navalha com a qual ela o apunhala. Parece que K não sobreviverá, e Love se despede dele com um beijo, pois ela o desejava desde o primeiro momento em que o viu. Em seguida, Love retorna à nave para salvar Deckard, mas nesse momento K emerge da água e a surpreende. Assim ele procede e a afoga, assim a matando. Quando quase não há mais oxigênio, K consegue libertar Deckard e juntos escapam da maré. Deckard comenta que teria sido melhor se K o tivesse deixado morrer, mas K faz ele entender que para o mundo ele morreu afogado e que agora finalmente é livre para conhecer sua filha. Após isso, K leva Deckard ao laboratório da Dra. Stelline, onde ele devolve o brinquedo de madeira que ele construiu para sua filha. Deckard quer saber por que K o ajuda e o que ele representa para ele. Mas K não encontra uma resposta e apenas diz que ele deve ir conhecer sua filha. Quando Deckard entra, K finalmente pode descansar e aproveita seu tempo sozinho para apreciar a neve caindo sobre seu corpo. Enquanto isso, dentro do laboratório, Deckard finalmente conhece Stelline, que é sua filha. E aqui chegamos ao fim.